Adoção de crianças e adolescentes é um projeto de longo prazo, para o futuro. Como evitar ou se preparar problemas que surgirão daqui a 6 anos, 10 ou 20? Quais são as consequências da desistência da paternidade adotiva e a devolução de criança para um abrigo? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz José Honório de Rezende, que é cooperador da Vara Civil e Infracional da Vara da Infância e Juventude da comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 6 anos. Doutor José Honório, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Prazer é todo meu. Nós teremos ainda no nosso programa os dois quadros, o Pensamento Universitário, em que estudantes de faculdade de Direito, hoje da Unifenas, me ajudarão a entrevistá-lo. E também o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas, doutor José Honório, então, iniciando a nossa entrevista, eu gostaria de saber se é muito raro ou se é muito comum, ao contrário do que a gente imagina, casos de adoção que dão errado. Existem? Existem. Nós devemos pensar primeiro da seguinte maneira. A adoção por si só já é algo que ocorreu porque na família biológica algo deu errado. A criança, num contexto de desproteção, num contexto de vitimização, num contexto de, muitas vezes, agressão, ela tem que ser tirada daquele lar, né, encaminhada para um centro de acolhimento e preparada para adoção. Se, no contexto da família biológica, isso acontece, infelizmente, nos casos de adoção também isso acontece. A diferença é que não acontece, felizmente, na mesma proporção, não é? Mas as expectativas, muitas vezes, dos casais que não são atendidos, não é? Levam a pessoa a acreditar que como se fosse, às vezes, até um objeto. E eles podem devolver a criança que, de repente, não deu certo? Qual a razão do insucesso de uma adoção, por exemplo? A razão que eu localizo com mais força seria a despreparação da pessoa para a adoção. Não é? Formam-se expectativas que não são atendidas. Mesmo na filiação biológica, não é? Todos passam por situações de tensão, de conflito. Na situação da família, de quem adota, isso já é um contexto que muitas vezes a criança é posta numa situação de que, vou te devolver. Isso começa um sofrimento para a criança e dentro da própria lógica com que é organizado o nosso sistema de proteção, é melhor, infelizmente, não é? O senhor falou há pouco de repente, a criança ser tratada como um objeto. Seria como, por exemplo, se eu comprei um produto, veio com defeito, não gostei, devo devolver? Dentro da expectativa, né? Infelizmente, é mais ou menos dentro desse contexto. Quer dizer, a justiça não tem alternativa, ela não pode deixar a criança num estágio de sofrimento. Não é? Claro que há consequências cíveis para isso. Não é? Chega a ser um crime? Chega a ser um crime? Pode se configurar um crime de abandono. Não é? Pode configurar um crime de abandono, isso pode trazer, além dos danos que traz a criança, isso pode se discutir uma reparabilidade desse dano, um dano moral, porque isso repercute na personalidade, não é? Na medida em que provoca um sofrimento de difícil identificar toda a extensão desse dano. Porque eu imagino que chegar a devolver, porque já passou por um processo de negligência, de omissão, de falta de afetividade e também muito constante. Exatamente, porque o que acontece? Quando essas duas palavras, né, de negligência e de omissão, são fundamentais nesse contexto. Não é? Porque isso que vai quase que balizar o posicionamento da justiça. A família não tem condições de permanecer com a criança está em situação de sofrimento. Infelizmente, não há alternativa. E o senhor, como juiz, na condição de estar julgando, conduzindo um processo de adoção, como é que se deve preparar ou avaliar se esse casal, se aquela família tem realmente condições de adotar essa criança? O cuidado, não é? A postura ética, primeiro, de todos os profissionais que trabalham nos momentos de entrevista, nos momentos de orientação, nos momentos de discussões, né, sobre esse tema e, principalmente, identificar a razão por que se pretende adotar. Né? Nós temos um problema cultural no Brasil, não é? Que é difícil de ser rompido porque há um interesse permanente em adotar crianças com determinados perfis. Não é? Quando o estrangeiro vem aqui, ele quer adotar. A criança que tem menos exigência do que os próprios brasileiros. Ele quer adotar. Não é?
ele quer adotar. Aí ele consegue realizar esse desejo dele, porque a adoção é um desejo, não é? É um sentimento, com muito mais brevidade do que a imensa maioria de famílias. Nós temos 27 mil famílias interessadas em adotar e 5 mil crianças, não é, em condições de ser adotadas. Por que há esse descompasso? Não é? A preferência na adoção por crianças com determinadas condições. Qual o perfil que eles... O perfil crianças de cor clara, não é? Crianças de até 2 anos de idade. Não é? E aí o que vamos tendo são as crianças institucionalizadas, não é? Permanecendo em abrigos e, com o passar do tempo, dificulta profundamente esse processo. Vai perdendo aquele perfil, aquela condição, né? Agora, o senhor falou da análise do casal, da família que vai ser pretendente aí à adoção. É possível prever? Porque viver, ter problemas é comum na vida, né? Faz parte da condição de quem vive. Agora, é possível prever problemas futuros de 10 ou 20 anos mais tarde? Não, você pode ter algumas referências objetivas a respeito disso, não é? Mas a adoção ele é um processo de 2 frentes. Se prepara a criança e se prepara o casal, quer dizer, é algo que se aperfeiçoa com o tempo, não é? E saber exatamente o que vai acontecer ali, né, dentro de algumas referências objetivas que o Estatuto, inclusive, nos apresenta, mas aí quando se percebe isso, nem se autoriza a doação, porque essa família ou essa pessoa não apresenta idoneidade para proporcionar, não é, uma convivência familiar adequada, respeitosa, para quem já passou por um sofrimento muito grande. E existem consequências para os adotados e para os adotantes, especialmente para a criança que é quem realmente precisa dessa proteção, que a adoção, afinal, é uma medida extrema, né? Exato. É uma medida excepcional. Não é? A Lei 12.010, esse é um aspecto muito importante, ela tentou uniformizar procedimentos de adoção, não é? E talvez criar condições que seja mais igualitário essa condição de adoção. Não é? Aí ela trouxe algumas referências fundamentais. Por exemplo, existe uma preocupação muito grande em acomodar a criança na família extensa, na família ampliada. Não é? Então nós temos o núcleo familiar, que seriam os pais e os irmãos, e a família extensa, tios, não é? Avós. Quer dizer, a estratégia que o legislador adotou foi de que, primeiro, faça essa tentativa. Não é? É criticada por alguns doutrinadores, porque essa tentativa acaba ampliando o prazo. Não é? Mas são escolhas sempre difíceis. Muito bem. Doutor Genório, vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor explicasse para a gente quais são os critérios de adoção. Se o senhor precisa recorrer a psicólogos, assistentes sociais, como se chega a essa definição de realmente autorizar a adoção? A gente volta em instantes.